Balanço Geral agora traz, a partir desse momento, com exclusividade, uma entrevista com o influenciador digital alagoano Gui Pagnoncelli, que passou a ser investigado pela polícia após denúncias de fraude na campanha criada por ele próprio com o objetivo de arrecadar recursos para um tratamento de saúde no exterior. De acordo com os relatos, ele estaria usando o dinheiro doado para outras finalidades. Para você relembrar a história, o Gui foi diagnosticado com um câncer raro no estômago em 2012 e ficou conhecido nas redes sociais após fazer um apelo para exatamente conseguir a viagem para os Estados Unidos e, enfim, realizar os procedimentos devidos. Essa é a primeira vez que Gui Pagnoncelli traz a versão dele sobre todas as acusações. A reportagem é de Maria Maciel e Edmilson Nunes. Põe na tela do BG com exclusividade. As pessoas às vezes não entendem o que você faria para viver. E eu faria tudo dentro da legalidade. Eu pedi dinheiro, sim. Não me envergonho disso, mas era a minha vida. Pela primeira vez, o digital influencer Gui Pagnoncelli fala sobre as denúncias de fraude que vem sofrendo. Numa entrevista exclusiva, Gui rebate as acusações, fala como utilizou o dinheiro arrecadado com a vaquinha online e também sobre as investigações desse caso. E mais, Gui conta como tem sido a sua vida desde o início da descoberta do câncer em 2012. Os trechos dessa conversa você acompanha a partir de agora. Sobre as denúncias, Gui diz que tudo começou após uma tentativa de extorsão. Enquanto estava com interno por conta da neutropenia, eu recebi um e-mail, certo? Nesse e-mail a pessoa se identificava com um determinado nome e ela me dava um prazo até as 5 horas da tarde para que eu fizesse uma transferência de um determinado valor para que não fosse divulgados justamente tudo isso que foi divulgado. Que eu não tinha câncer, que era só para um benefício pessoal, financeiro e tal. E me deu um prazo de até as 5 horas da tarde. E o que foi que eu fiz? Eu pedi, como eu estava interno, eu pedi que a minha mãe realizasse um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência foi feito e esse valor ele não foi depositado. Curiosamente, um dia após isso, foi que começou toda essa turbilhão de mensagens, de perfis fakes criados, e foi daí que surgiu toda essa repercussão. Dinheiro arrecadado com a vaquinha online. Tem algumas publicações que dizem que eu levantei mais de milhões, isso não foi verdade. E o valor arrecadado que foi utilizado, inicialmente ele foi feito para exames, né? E aí as pessoas dizem que eu pedi o valor para fazer a cirurgia. Não foi. Eu necessitava inicialmente fazer exames nos Estados Unidos para poder ver se eu seria apto a poder fazer essa intervenção. E eu precisava viajar, custear passagem, alimentação, minha de acompanhante, e não sabia quanto tempo que eu iria ficar. Porque como eu iria fazer uma série de exames, eu iria ter que esperar os exames ficar prontos para poder depois retornar, né? Ou já ficar para possível cirurgia, e eu precisava saber se eu seria apto ou não para fazer a intervenção. A indicação para essa cirurgia ela sempre existiu, né, desde então, e uma coisa interessante que é bom frisar é que o paciente, quando ele é oncológico, e não tem muitas opções de tratamento, porque as opções de tratamento elas foram se esgotando. Eu saí de protocolos, já passei nesses quase 8 anos, eu já passei por vários protocolos de quimioterapia, de imunoterapia, e por conta desses vários protocolos, as opções elas vão se esvaindo. Então eu precisei, eu tinha essa opção,
me foi dada essa indicação médica e eu corri atrás. Eu disse, não, se for preciso fazer, eu vou. E eu solicitei o valor que eu arrecadei para fazer exames. Porque se eu fosse apto para fazer a cirurgia, ela na época custava $1.200.000, que na época dava mais de 3 milhões de reais. E esse valor eu nunca arrecadei e iria demorar muito para conseguir arrecadar. Falta de transparência e prestação de contas. Eu nunca fiz a prestação de contas de tipo semanalmente, mensalmente, porque o meu tratamento eu passo muito tempo interno e eu me divido em Maceió, Recife, Fortaleza. Então, assim, não tinha, na verdade, tempo de sentar para pegar tudo, porque é muito documento. Tanto é que quando a gente foi fazer a planilha, ela deu um volume de páginas enorme. E a documentação que a gente entregou foi uma pasta repleta de documentos, notas fiscais, recibos, comprovantes. Então, tudo foi entregue para a investigação. E então a prestação de contas ela foi feita, né? E esperar as providências legais. Vítima de perfis falsos nas redes sociais. Publicaram recentemente uma postagem em qual eu estava em um determinado estabelecimento comprando um determinado objeto super simples, no qual eu tenho a nota fiscal, e o perfil se valeu de publicar isso, dizendo na legenda que, olha, o Gui estava em compras. Ou seja, para dar a entender que eu estava em compras com o dinheiro que foi arrecadado. E assim, é interessante que se observe que os perfis, quando falam de mim, a intenção é falar de mim. Então, independente do que seja, o intuito é curtida, é seguidor, é likes. Então, eu acredito que essa exposição na rede social, essa questão de eu ter mais de 1 milhão de seguidores, ela tem pesado muito. Porque a página maior que fala, ela se diz que denuncia várias campanhas que são fraudulentas e tal. Mas a página, de um tempo para cá, só fala em mim. Então, como é uma página que aborda todos os temas e denuncia todos os tipos de campanhas que elas acham que não é idônea, e só fala do Gui, porque o Gui tem seguidor. Então, infelizmente, é mais por conta dessa questão de mídia. Eu acredito que seja mais essa questão das mídias nas redes. Sobre as investigações. Não é apenas o Gui que está sendo investigado. Existem muitas pessoas sendo investigadas, inclusive fora do estado, não só em Alagoas, fora do estado, né? E inclusive fora do Brasil, para você ver o nível de seriedade das investigações. São muitos perfis, muitas coisas que dizem, e as pessoas elas pensam que uma rede social, a pessoa se esconde atrás de um perfil fake. E não é bem assim. Hoje em dia se consegue localizar e se rastrear essas pessoas. Quem é Gui Pagnoncelli? O Gui é uma pessoa que com 22 anos descobriu um câncer, que era um câncer considerado raro para pessoas da minha idade. Geralmente atingem mais homens com idade avançada, de 60 a 70 anos. E que se valeu de todas as formas de tratamento para poder ter uma dignidade, para tentar viver. E há quase 8 anos, né, eu perdi todo o estômago, perdi o duodeno, perdi 1 metro de intestino. E por muita gente imaginou que eu não iria sobreviver até aqui, até porque a própria literatura diz que pessoas sem estômago ela não têm uma sobrevida tão longa. E me foi, a cada tratamento, aparecia uma dificuldade, aparecia uma coisa, e eu lutei para querer viver. Eu sinto dor todo dia. Eu vou para a emergência direto, sentindo dor.
Então, eu não desejo isso para ninguém. Então, quando você tem sua vida com poucas possibilidades de tratamento, você vai vendo como uma coisa caindo no chão e vai ficando poucas opções, você vai buscando as opções que lhe aparecem. Então, quando surgiu a indicação de tentar esse procedimento fora, eu corri atrás. Eu não tinha condições de fazer, como eu não tenho até hoje, condições de viajar para fazer essa cirurgia, eu não tenho, porque eu não tenho $1.200.000. As investigações sobre esse caso seguem em segredo de justiça. Várias pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil de Alagoas e o último a prestar depoimento será o digital influencer. Eu me arrependo de ter feito essa exposição toda, mas se fosse preciso eu faria quantas vezes fosse preciso, porque a única coisa que eu quero é ficar curado. Então, seja quando for, como for, eu ainda acredito. Pode muita gente não acreditar, pode muita gente dizer que eu não vou conseguir, mas eu acredito que vou. Eu não sei quando, não sei como e não sei porquê, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ficar curado. Eu posso não ficar, eu posso estar aqui falando com você e amanhã não estar mais aqui. Mas enquanto eu respirar até meu último suspiro, eu vou tentar de tudo que tiver na medicina para ficar vivo.